Amados irmãos e irmãs, é preciso perguntar, né, e tem muitas explicações, teologias que vai dizer por que é que Jesus utiliza a cruz. Veja bem, quando o homem se encontra com Deus, né, quando o homem lá no seu início, que o homem começa a descobrir Deus, porque o homem é um animal religioso. E por que o homem é um animal religioso? Porque o homem ele olha para dentro de si, isso é antropologia. Ele olha para dentro de si e ele percebe que existe um vazio e que existe algo que vai além, um Deus que vai além. E aí ele busca esse Deus. Por isso que o ser humano, ele sempre divinizou as coisas. Sempre divinizou. O homem sempre procura algo que vai além, um transcendente. Então, ele viu o sol grande a iluminar, então é Deus. É um Deus. Ele via a lua, é um Deus. Aí viu o mar, é um Deus. Então, o homem procura divinizar tudo. O homem é um ser religioso por natureza. E assim os homens iam fazendo diversos deuses. Veja bem, isso é bem atrás, bem antigo, né? Iam aí colocando diversos deuses, inventando, porque eles sempre buscavam o transcendente. E esses homens faziam o quê? Esses homens, em relacionamento com esses deuses, eles faziam sacrifícios. Se nós olharmos o filme do Mel Gibson, Apocalipto, né? Eles sacrificando aqueles homens para o Deus deles lá, né? Então nós percebemos nisso essa busca pela divindade. Presta atenção. Economia da salvação, teologia católica. Eu estou querendo aprofundar vocês um pouco mais. Às vezes eu penso que não, porque teologia é um pouco pesado, mas eu boto fé que vocês são inteligentes. Então vocês prestem atenção para vocês entenderem. Então, o homem sempre se volta para Deus e aí tem vários ritos. Dentre eles, esses ritos para se relacionar com Deus tem um sacrifício. Os homens sacrificam animais, inclusive seres eles sacrificam para falar com os outros deuses, até Deus se revelar a um povo. Até Deus se revelar ao povo de Israel. O Deus único e verdadeiro se revela a Abraão, o nosso pai. E até então, Abraão tem a mesma compreensão para o nosso Deus, Yahvé, que os outros têm. Ou seja, é uma relação com Deus em que se tem que fazer sacrifícios. Quando eu erro, eu vou fazer sacrifícios. Quando eu quero isso, eu vou fazer sacrifícios. E aí eu vou sacrificando animais. Só que há a possibilidade, inclusive, de se sacrificar seres humanos para mostrar que eu amo esse Deus. Então, essa é a perspectiva. É o homem que usa essas coisas para se relacionar com Deus. E Deus meio que aceita aquela ação, aceita a liturgia humana. Liturgia é uma ação do povo, aceita a liturgia humana para falar com ele. Deus aceita aquela ação. E Deus vai aos poucos revelando, paulatinamente, aquilo que é a vontade dele. Ele vai aos poucos revelando. E aí quando ele se revela a Abraão, Abraão sabe, não, como os outros fazem para os outros deuses, eu que tenho o meu Deus é Yahvé, o meu Deus foi esse aqui que se revelou a mim, eu vou também fazer sacrifícios. Então para Abraão isso era comum. O sacrifício ele compreendia. Percebe? Só que Deus, ele pede para Abraão o seguinte. Ele pede para Abraão uma prova de amor e fidelidade. Abraão, você me ama? Abraão, você é fiel a mim? E aí o que ele faz? Deus pede para Abraão o filho de Abraão. O filho da promessa. Deus ama tanto. Deus quer que Abraão ame tanto a ele, mais que tudo, mais inclusive do que seu próprio filho. E aí Abraão, uma prova de fé, mas além de uma prova de fé, nós só ficamos aí numa prova de fé de fato, lindo, uma prova de fé. Mas essa demonstração de Abraão não é uma demonstração simplesmente de fé em Deus, não. Isso que Abraão faz quando ele vai sacrificar Isaque é uma prova de amor a Deus. Ele ama a Deus mais do que tudo, inclusive mais do que o seu filho unigênito, inclusive mais do que o filho da promessa. Por isso ele é capaz de sacrificar o seu próprio filho por amor a Deus. Isso é muito belo. Só que aí Deus vai e diz para
diz para Abraão: Abraão, não precisa. Já demonstrastes a tua fé, mas também o teu amor. Ali tem um cordeiro, sacrifica ele. Veja bem, como Abraão provava que ele amava Deus mais que tudo? Como ele provou isso? Dando o seu filho. Isso ele mostrou que ele amava a Deus. Deus não aceitou, não precisa. E aí o que é que Deus faz? Deus depois, para provar o seu amor a cada um de nós, dá o seu filho. Deus entrega o seu filho. Aqui nós percebemos, amados irmãos e irmãs, o quanto Deus nos ama. É interessante que a quarta leitura, vai dizer o seguinte. E eu achei interessante, tá? Brincava ali com o Luiz. Só alguns vão entender, os que não entendem, só basta estudar para entender. Mas eu dizia ali para o Luiz que Deus era sanguíneo, porque a quarta leitura dizia que sua ira dura apenas um momento, mas seu amor é fiel a vida inteira. Claro, estou brincando, Mas, com amor eterno, eu te amei. Deus nos ama com esse amor eterno. Ele ama tanto a você, meu filho. Ele me ama tanto, a ponto de dar a vida do seu filho por amor a nós. Não há maior prova de amor do que dar a sua vida. E como é que Abraão provou que amava a Deus? Dando a vida do seu filho. Como é que o Pai provou para nós que nos ama? Dando o seu filho por amor a nós. Tu tem ideia do teu valor? Cristão, preste atenção. Você tem ideia do teu valor? Eu vou dizer novamente. Cristão, você tem ideia do teu valor? Você, meu filho, você. Não entenda aqui como nós. Mas como você. Tens ideia do teu valor? Deus te ama tanto a ponto de dar o seu filho para salvar a tua vida. Homens do Paquetá, não me deixe distrair, não me lia, já vai lá baixar esse som. Ô, saudade do povo da minha terra que já consegue adiantar a vida do padre, Aqui o padre tem que fazer tudo. Bora, corre, vai lá, vai lá. Oh. Muito bem, volta para cá. Tu tens ideia, cristão, do teu valor? Tu tens ideia do quanto é que você é precioso para Deus? E é interessante porque, veja bem o quanto isso é forte. Eu te amei. E isso tem que ser visto, claro, de forma total, porque nós somos individual, nós somos uma comunidade, mas nós somos também uma pessoa, nós somos um indivíduo. Então tem que ser olhado na minha intimidade com Deus, Deus com Ele, Ele comigo. Então tu tem ideia do que é Deus dizer assim, olha, o meu amor por você é um amor eterno. O que é isso? É dizer, o meu amor por você não acaba. Ele falou isso. Essa foi a promessa. Eu te amo, veja bem, eu te amo com amor eterno. Deus disse bem assim para você, eu te amo para sempre. E a minha prova de amor, o Pai diz, é que eu sou capaz de, como o pai de vocês, Abraão, dar o meu filho para salvar vocês. Dar o meu filho como resgate pela vida de vocês. E assim, sabe o que eu acho bonito?
nessa promessa de Deus, e eu vou insistir nisso porque nós esquecemos, nessa promessa de Deus que diz assim: eu te amo com amor eterno, quer dizer o seguinte: nada do que você faz, nada do que você fez, vai fazer com que Deus não te ame mais. Nada do que você fez vai retirar o amor de Deus por você. O inimigo tenta colocar em nós isso: olha, você não merece. Olha, você é um pecador, você não presta. Você não merece ser amado por Deus. Fulano sim, olha ele, olha o estilo dele, ele é um santo, mas você não, cara, você não merece. Mas nós não podemos esquecer, dizer para o demônio: olha, Deus disse que Ele me ama com amor eterno. É para sempre. Gente, eu não posso deixar de partilhar com vocês essa homilia do século IV, 100 anos, menos de 100 anos após a morte de Cristo. Isso aqui é uma igreja rica, viu? Menos de 100 anos após a morte de Cristo, a igreja celebrava esse dia. Cara, que é poder. Com todo respeito, viu? O protestantismo surge 1.100 anos depois disso aqui, tá bom? Mas 1.100 anos a igreja, né? 1.100 anos não, né? Menos de 400 anos após a morte de Cristo, a igreja também celebrava o Sábado Santo. E essa é uma homilia do século IV. Essa é uma homilia do século IV. E eu quero partilhar com vocês um pouco desta homilia, né? Um trecho dessa homilia que é muito rica, né? É muito bonita. E essa homilia, ela fala, né, da entrada de Jesus na mansão dos mortos. Nós falamos, né, no credo antigo: desceu aos infernos. Então, da entrada de Jesus na mansão dos mortos, porque veja bem, quando as pessoas morriam antes de Jesus, elas não iam para o céu. O acesso ao céu só acontece depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, depois que Jesus ressuscita, ele vai resgatar todos aqueles, né, os justos, que morreram antes dele, antes da vinda dele. Então, por isso Jesus, ele desce à mansão dos mortos para resgatar aqueles que morreram antes dele. Então, Jesus, ele desce aos infernos, ele desce à mansão dos mortos para resgatar esses. Ele morreu, né, por nós. E aí, os primeiros que ele salva é os que já morreram. Nós viemos depois. Então, ele desce lá aos infernos, ele desce à mansão dos mortos para resgatar os que morreram. E dentre esses que morreram, tem um primeiro aí que morreu. Quem foi? Grandão aí, poderoso, que é seu pai. Quem foi? Adão. Então, dentre os que estavam na mansão dos mortos, estava Adão. E aí, Adão com certeza era o chefe lá na mansão dos mortos, porque, veja bem, ele era o primeiro. E esse aqui é o relato do século IV do resgate de Adão. Veja bem, presta atenção, é muito bonito isso, por isso que eu quis trazer para vocês. O Senhor Jesus entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração. Gente, olha que bonito. O meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti
e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão, saí, e aos que jaziam nas trevas, vinde à luz, e aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permanecerdes na mansão dos mortos. Ó morte, vocês conseguem ver a profundidade disso? O desespero de Adão e todos que morreram antes de Cristo, de viverem na mansão dos mortos, longe de Deus. E aí Deus desce, e Deus diz para Adão e para os que estão lá, eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permanecerdes na mansão dos mortos. Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para o inferno. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que fostes criado à minha semelhança. Levanta-te. Eu não te criei para a morte. Quando eu li isso aqui, eu fiquei emocionado. Eu não sei se vocês conseguem entrar na profundidade, mas, claro, a experiência que o Espírito Santo dá para cada um de nós, de acordo com a abertura do nosso coração. Mas imagine essa cena de Jesus chegando lá, no vale da morte, e resgatando. Imagine a alegria daqueles que estavam lá há mais de 10 mil anos. Eu não te criei para a morte. Eu não te criei para o sofrimento. Eu não te criei para você viver deprimido, dormindo. Eu não te criei para você viver oprimido pelos pecados. Eu te criei para a vida. Eu te amo com amor eterno, por isso vinde a mim. Jesus que ressuscita dentre os mortos, Ele nos dá a vida, amados irmãos e irmãs. E veja bem, essa vida que Jesus nos dá, não pode ser vista por nós, e é um erro, Luiz, se nós olharmos essa vida que Jesus nos dá como uma vida simplesmente que pode acontecer depois que eu morrer. Não. Jesus já quer me dar a vida hoje. Ele já me resgata hoje do meu pecado. O cristão que olha e pensa que a experiência da ressurreição só acontece após a sua morte é um cristão que vive a vida inteira oprimido, triste. É um cristão que não consegue abandonar o pecado, que não consegue abandonar a mesmice desse mundo, que não consegue abandonar a angústia desse mundo. O cristão que não compreende a experiência com o ressuscitado no hoje, que hoje me ressuscita, que hoje me arranca da luz, não consegue experimentar a alegria da ressurreição. Muitos não estão experimentando a alegria da ressurreição, porque não conhecem quem é o seu Deus. Porque não compreende o que é esse Deus dar vida por nós. É esse Deus nos fazer nascer. É um milagre, nos faz nascer. Já nascemos pelo batismo. Por isso a pia batismal significa também essa morte, aonde nós morremos com Cristo e nós nascemos. E esse Cristo, Ele está disposto a nos fazer nascer de novo, nascer novamente, nascer novamente, nascer novamente, nascer novamente, porque Ele nos ama. E é procurando Ele, e é nascendo novamente, que nós vamos experimentar a alegria. Hoje eu quase liguei para uma pessoa, eu não vou dizer o nome dela aqui,
para perguntar, e essa pessoa já tem quase uns 60 anos, ou até mais, se eu não me engano. E eu não entendo. Eu só encontro aquela pessoa entusiasmada, feliz, alegre. Uma vez na Canção Nova eu encontrei com ele, e ele é bem gordo, né, a experiência, geralmente a pessoa quando é bem gorda, ela fica assim, né? Não sei se é para equilibrar o peso. E ele bem entusiasmado, alegre assim, e aquela alegria na Canção Nova, e a perna dele tinha uma curuba. Vocês sabem o que é curuba? Tinha uma ferida enorme nas duas pernas dele. E ele todo entusiasmado, eu já encontrei ele pregando em encontros aqui, entusiasmado. E eu falei, mas esse homem não fica triste não? Eu pensava, né? É o tempo todo feliz. E aí o que vem na minha cabeça é que ele tem a experiência com o ressuscitado. Se nós temos a experiência com o ressuscitado, que quer dizer o quê? Esse Cristo que morre e ressuscita por nós quer dizer que ele nos ama com amor eterno e que constantemente está disposto a nos fazer nascer de novo, sair das trevas e irmos para a luz. E é só na luz que nós encontramos alegria. Quem vive essa experiência de Deus, com que de fato Deus é, essa pessoa vive feliz. Quem vive a experiência de Deus, sabendo que Deus o ama infinitamente, que Deus o ama eternamente, é uma pessoa feliz. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, você tem vivido essa experiência com Deus? Você compreende o que é o amor de Deus por você? Você compreende que nada nesse mundo é capaz de fazer com que Deus não te ame? Nada. Os seres humanos que são assim, se não me agradou, eu não amo mais. Vão. Se não me agradou, eu não amo mais. Não quero amar. E aí a gente pega e acaba que transferindo, né? Essa experiência que nós temos com o outro para a experiência que nós temos com Deus. Ah, se eu desagradei a Deus, Deus não me ama mais. Ah, então eu vou fugir, eu vou correr. Eu vou me afastar de Deus, Ele não me ama mais. Poderia ser a experiência de Adão. Deus não me ama. E aí, imagina, quando Jesus Cristo e Adão conhecia, porque Gênesis vai dizer que Adão e Eva via Deus face a face. Adão sabia quem era Jesus Cristo. Imagine quando Adão, ele olha e ele vê Jesus chegando. Olha o grito, né? Quando Adão, nosso primeiro pai, viu, exclamou para todos os demais, é o chefe, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. É a experiência. Imagine o quanto Adão se sentiu amado aqui. É a experiência que nós devemos ter de Deus. É a experiência de nos sentirmos amados. Ah, mas você fez isso. Você fez aquilo. É a experiência de se sentir amado. Eu fiz sim. Eu errei. Mas eu sou amado. E o amor dele por mim é eterno. E ele me diz que sempre vai me amar. Ele me diz que sempre está disposto a me ressuscitar, a me fazer renascer. Renascer das trevas para a luz. A 7ª leitura é tão bonita, né? Vocês me pedem paciência aí, mas deixa eu ver se eu encontro aqui.
Derramarei, ó, a promessa de Deus. Deus falando. Derramarei sobre vós uma água pura. Daqui a pouco, 8 irmãos nossos irão renascer. Você é batizado? Você é renascido. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo. Obrigado, Senhor. É preciso pedir a Deus um coração novo. E porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra. Às vezes a vontade que a gente tem é de Deus arrancar de nós o coração de pedra, né? Meu Deus, eu não me converto. Meu Deus, eu tento ser bom, mas não consigo. Arranca! A vontade que a gente tem é disso, de que Deus arranque de nós. E a promessa é essa. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. É Deus que me faz fiel a Ele, amados. O Padre Fábio de Mello tem uma música que... As músicas muito mais profundas do Padre Fábio de Mello geralmente não fazem muito sucesso, porque são músicas muito poéticas e de uma teologia muito profunda. E acaba que vocês não escutam, né? Mas ele tem uma música que diz bem assim, né? Perdida em tantas regras, eu não soube te ouvir, aos poucos deixei de ser feliz. Veja bem. Veja bem. Deus, Ele não é um Deus simplesmente de regras. E há um medo dos pregadores, inclusive, dos tradismáticos. Não vão me condenar. Calma, viu, Luiz? Jefferson e companhia. Há um medo dos tradismáticos de pregarem para as pessoas um Deus de amor. Porque pensam assim, as pessoas se forem ouvir um Deus de amor vão abusar da misericórdia de Deus. E aí querem pregar um Deus de regra. As leis, claro, amém. Mas se você segue a Deus pelo amor, por se sentir amado por Deus, por de fato ter experiência com o amor de Deus e por amar a Deus, automaticamente você vai cumprir os mandamentos de Deus. Esse é um erro muitas vezes na nossa pregação. Muitas vezes é mais simples dizer, olha, se você não for para a missa, você vai para o inferno. Do que falar, Deus te ama. Eu me lembro quando eu voltei para a igreja, e eu vejo essa experiência constantemente, eu ia procurando consertar a minha vida automaticamente. É a experiência de ser amado por Deus. Os pregadores, a maior pregação do nosso Senhor Jesus Cristo se dá aqui. Aqui está o ambão, aqui está o púlpito, em que Jesus prega para nós. E a pregação que sai desse púlpito é a que diz, eu te amo e te amo com amor eterno. Essa é a pregação.
Foi daqui que Jesus exerceu a sua maior pregação, sendo elevado da terra. Ele pregou para nós o amor. Ele pregou para você que ele te ama. Os tradismáticos, não fiquem com raiva não, tá bom? Eu tô quase um tradismático. Aqui ele pregou: eu te amo. Esse é o maior púlpito de Jesus. Tem o sermão da montanha, mas esse é o maior sermão da montanha. É o maior sermão de Jesus. Eu te amo. E te amo com amor eterno. Essa é a experiência com o ressuscitado. Essa é a experiência da Páscoa. É a experiência de se sentir amado. É a experiência de saber que ele ressuscitou, sim. Mas ele ressuscitou porque ele morreu. E ele morreu porque ele se entregou. E ele se entregou porque ele me ama. Então a experiência da Páscoa é a experiência de se sentir amado por Deus. Amado com amor eterno. Meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, não deixe as pessoas te condenarem. Não deixe o demônio te condenar, dizendo que você não tem valor, que você não presta, dizendo que você não pode ir para a igreja, dizendo que não adianta você se confessar porque você vai cair no mesmo pecado. Não deixa. Ele te ama com amor eterno. Ele me ama com amor eterno. Ele que falou lá na quarta leitura: com amor eterno eu te amei. Eu fiquei com raiva de você, ele diz aqui na primeira leitura, que nem sanguíneo. Mas eu te amei. E aí, já vou finalizar. São Paulo fala bem assim, é top, né? Espero que seja São Paulo mesmo, não me engano, mas é São Paulo. Olha, se ele nos amou assim, quando nós éramos pecadores, imagine agora justificado pelo sangue do Filho dele. Se ele te amou, ele deu a vida dele por você, tá entendendo? Porque agora, nós somos agora, você é, os meninos aqui que vão ser batizados, daqui a pouco serão justificados. Se ele te amou desse jeito, quando você era pecador, imagine agora justificado. Está entendendo? Agora a gente vale mais. Por quê? Porque em nós está o valor da morte de Jesus Cristo. Isso é algo que o inimigo quer esconder de nós. Entende? Ele quer esconder essa informação. Ele quer omitir. Entende? Por isso que quando você entra angustiado, depressivo, ansioso, é porque você pensa, eu não presto. O inimigo, ele quer que você pense isso. Aí tu fala para o inimigo, ó, de fato, eu não presto. Mas ele me ama. E ele me valoriza. Ele me torna valioso. Porque eu pertenço à família dele. Eu pertenço à família dele. Eu sou dele. Eu dizia ontem para minha mãe, né, que antigamente era Teresa das Porteiras, Teresa de Zé Cabriola. Agora é a mãe do padre. E as pessoas valorizam, né? Ah, não, essa é a mãe do padre. Vamos tratar bem, porque é a mãe do padre. Não pode... Ah, Maria... Se o padre saber que nós estamos tratando mal a mãe dele, meu Deus do céu. Arruma cadeira para a mãe do padre.
né? Uma gordinha preta ali no canto. Mãe do padre, peraí, moço. Fulano, você deixou a mãe do padre em pé, não acredito. Não é assim? Não é assim? Então, a mesma coisa é nós. Né? É da raça de Jesus. É da raça de Jesus. Não é qualquer um, não. É da raça de Jesus. Opa, é da raça. Como isso? Tem autoridade. É da raça de Jesus. Não é qualquer um, não. Eu dizia para minha mãe. Até o meu pai, bêbado caindo na rua, é o pai do padre. E é verdade, eu não estou mentindo. É bêbado, mas é o pai do padre. Então, cuidado. Experiência. Não presta, mas é da raça de Jesus. É amado por Jesus. Eu não presto, mas eu sou amado por... Ele deu a sua vida por mim. Então, eu posso dizer bem assim. Ele vai ficar com raiva, porque ele tem estado com raiva esses tempos. E vai ficar com mais raiva ainda. Mas eu posso dizer bem assim. Me proteja, viu, minha mãe? Escuta, demônio. Tira a sandália dos pés, eu sou da raça de Jesus. Dá licença, não é assim, bagunçado, dizendo que eu não presto. Sai fora, cara. Ele deu a vida por mim. Sai fora. Não vou aceitar isso, não. Não vou aceitar essa humilhação. Ele me ama com amor eterno. Entendeu, cara? Eu posso dizer assim. E aí não deixar ele me humilhar mais. Aí não deixar o pecado me humilhar mais. Porque ele me... Essa é a experiência.